O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III.
Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Olhe-se no espelho. Você está com sua parca bege, seu cinzel está embalado e sua viagem noturna de avião para a Arábia Saudita está reservada. Você sabe o que isso significa, certo? Infelizmente, você não foi escalado para o remake de Duna. Significa apenas que você está pronto para explorar as maiores áreas desérticas do mundo na esperança de descobrir segredos pré-históricos sobre nossos ancestrais. Vamos esclarecer uma coisa. Se você já pensou que os desertos eram espaços vazios, pense novamente. Eles podem estar cheios de areia até onde a vista alcança, mas também guardam muita história. Porque, você sabe, antes de os seres humanos se estabelecerem em cidades e vilas, éramos povos nômades e viajávamos por todo o mundo em busca de comida, água e abrigo. Portanto, tivemos que inventar algumas coisas interessantes para sobreviver. Como essa coisa que foi encontrada no deserto da Arábia Saudita. Você tem alguma ideia do que poderia ter sido? Durante muitos anos, os cientistas discutiram as origens e o uso de estruturas enormes como essas. Parece que os neolíticos eram muito mais inteligentes do que pensávamos.
Eles não passavam o tempo todo em volta do fogo esculpindo armas em pedra, não. Também estavam praticando suas habilidades arquitetônicas. Essas enormes estruturas de pedra são chamadas de pipas do deserto, porque se você olhar para elas de longe, bem, elas se parecem com pipas. Os arqueólogos chegaram ao consenso de que essas pipas eram usadas para atrair os animais. Dessa forma, seria mais fácil para nossos ancestrais garantir o alimento de sua semana. Mas isso não é tudo. Dê uma olhada nessas estruturas monolíticas aqui. Elas nos mostram que nossos ancestrais provavelmente desenharam nas rochas a planta do que iriam construir no solo, exatamente como os arquitetos modernos. As pipas do deserto podiam ter quilômetros de comprimento, então eles desenhavam um plano antes de construí-las de fato. A característica mais surpreendente de todas é que essas pipas foram construídas antes mesmo de coisas como o Stonehenge. Estamos falando de cerca de 7.000 a 9.000 anos atrás. Na última década, os cientistas conseguiram identificar mais de 6.000 pipas do deserto espalhadas pelo Oriente Médio, pela Ásia Ocidental e pela Central. Se você não acha isso enorme, tente construir algo tão grande sem a ajuda de drones. Parece uma façanha bastante difícil. E, aparentemente, o deserto da Arábia Saudita está repleto de coisas ainda mais incríveis. Os cientistas encontraram misteriosas estruturas de pedra que são mais antigas que as pirâmides de Gizé no Egito. Então, é claro, você mal pode esperar para dar uma olhada. Podemos concordar que carregar pedras pesadas para construir uma pirâmide sem a ajuda da tecnologia moderna parece absurdo. Como eles faziam isso? Agora, imagine voltar o relógio cerca de 2.000 anos no passado e encontrar humanos que construíram estruturas gigantescas semelhantes em áreas isoladas. Dê uma olhada nos chamados mustétilos. São estruturas retangulares construídas com pedras empilhadas, encontradas em 200.000 km². Alguns arqueólogos acreditam que esses monumentos eram usados para fins ritualísticos. Talvez algum tipo de procissão em que as pessoas caminhavam de uma ponta a outra do platô. Eu adoraria! Agora vamos passar para outra área deserta. Estamos entrando na mundialmente famosa paisagem do deserto do Saara. Não é lindo? Aqui você está prestes a desvendar um mistério antigo. Algo que levou anos para os pesquisadores resolverem. Fato curioso, o deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo. Ele se estende por mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, o que seria como colocar 1.000 Havaís um ao lado do outro. Dizemos que é o maior deserto quente porque a maior área desértica do mundo é a Antártica. Mas todos nós sabemos que as temperaturas lá são congelantes. Não é a imagem típica de quando pensamos em um deserto. Nas profundezas do deserto, perto da cidade argelina de Fogaret Edzoa, algo estranho foi encontrado. Durante décadas, esses minúsculos pontos apareceram em imagens do Google Earth, mas ninguém conseguia explicar o que eram. Alguns cientistas tinham certeza de que esses círculos eram resultado da atividade petrolífera na região. Outros achavam que eram antigas fogaras ou antigos poços de água. Há dezenas deles, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. O estranho é que eles estão sempre longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana em geral. Então, qual era ou é o propósito deles? Se você tivesse que dar um palpite, o que diria? Lembra que falamos sobre como nossos ancestrais tiveram de ser criativos para sobreviver no deserto? Vamos tentar nos colocar no lugar deles por um minuto. Imagine que você é um caçador-coletor nômade que vive em uma área desértica. Você passa seus dias tomando sol quente, tentando contar todos os grãos de areia ao seu redor. Mas você também precisa comer e beber água. Mas como conseguir água em um deserto? Claro, você pode esperar encontrar um oásis a cada semana, mas parece um pouco arriscado, não é? É por isso que os povos do norte da África inventaram as chamadas fogaras. As fogaras são um sistema de irrigação de 2.500 anos. Os habitantes locais cavavam poços profundos em áreas elevadas. Poços profundos o suficiente para atingir a água subterrânea. Em seguida, eles cavavam poços paralelos a distâncias regulares. Dessa forma, a água fluía do poço principal para todos os poços e irrigava áreas inteiras. Os viajantes podiam parar nos poços e matar a sede. Eles também podiam criar gado e cuidar das plantações. Muito inteligente, não é? Por mais que esses buracos se pareçam com fogaras, um pouco de pesquisa mostrará que não são. Veja bem, esses poços foram construídos em linha e não em formato circular como os que estamos vendo agora. Então, talvez tenha algo a ver com a segunda opção. Talvez esses buracos no deserto estejam relacionados à atividade petrolífera na região? Vamos dar uma olhada nos buracos de perto e pessoalmente. No Google Earth, eles não parecem tão grandes, mas na vida real são crateras enormes. A dica para descobrir o que são está escondida sob a areia.
Se você fosse um dos pesquisadores que originalmente descobriram a verdade por trás desse mistério, teria encontrado algo único na areia: dinamites velhas e latas de sardinha antigas. Juntando as peças do quebra-cabeça, os cientistas descobriram que essas latas de sardinha eram um modelo dos anos 50 e 60. Parece que equipes inteiras daquela década acamparam enquanto pesquisavam a área em busca de petróleo. E quanto às dinamites? Elas eram usadas para levantamento sísmico. Essa é uma técnica antiga usada para identificar se há petróleo e gás sob a superfície da Terra. Ainda no norte da África, você descobre outro mistério do deserto que vale a pena explorar. Perto da cidade de Tiaret, a sudoeste da capital da Argélia, encontramos 13 monumentos. Essas estruturas também são chamadas de Gedars. E sim, estou ciente de que pode soar como uma referência à Guerra nas Estrelas. Elas têm formas piramidais e, até onde os cientistas sabem, foram usadas como mausoléus para as pessoas que viviam na região. Você consegue adivinhar quem eram essas pessoas? Muito provavelmente os nômades berberes. E como estamos falando de coisas antigas, elas provavelmente foram construídas entre os séculos 4 e 7 d.C. Quando os cientistas começaram a explorar o interior desses monumentos, descobriram que eles eram bem grandes por dentro e encontraram grandes abóbadas subterrâneas, além de câmaras e corredores semelhantes a labirintos que davam acesso a mais de 20 compartimentos. Você poderia levar até 2 horas para andar por ali. E, aparentemente, nossos ancestrais também usaram as paredes para retratar imagens de animais e cenas de caça. No entanto, não há provas definitivas da finalidade desses Gedars. Isso é muito legal, não é? Tenho certeza de que o deserto do nosso mundo está repleto de muitas outras coisas misteriosas para desvendarmos. Te vejo na próxima para a gente continuar a explorar o nosso planeta. Você está perdido nas profundezas da selva na península de Yucatán, no México. Há ruídos estranhos ao seu redor e, para piorar, o sol está se pondo. Em breve você estará sozinho no meio de uma floresta tropical desconhecida. Acho que foi uma péssima ideia ir procurar o Eldorado sozinho, não foi? Você continua andando o mais rápido que pode, quando de repente, espere! O que é isso que está vendo? Parecem grandes escadarias feitas de pedra. Isso definitivamente não parece natural, então você tira uma foto. Talvez não tenha encontrado ouro, mas pode ter achado algo relevante. Parabéns! Você descobriu Ocontún, uma cidade maia há muito perdida. Escondida a 60 quilômetros na selva, o nome se traduz literalmente como coluna de pedra. A rocha provavelmente estava em alta na época, então esses homens usaram muito dela para construir suas pirâmides, casas e até quadras de futebol. Se você já pensou que os europeus inventaram os jogos de bola, pense 2 vezes. Os maias adoravam fazer isso para fins recreativos. Ocontún faz parte de uma série de outras cidades dessa civilização há muito perdidas que estão sendo descobertas com a ajuda de novas tecnologias atualmente. Falaremos mais sobre as outras em um instante. Talvez a maior surpresa dela seja o fato de ter sido cercada por áreas úmidas, razão pela qual foi construída em terreno elevado. Ela era monumental, cobrindo uma área de mais de 50 hectares. Isso seria tão grande quanto 90 campos de futebol, um ao lado do outro. Os cientistas descobriram provas de que Ocontún tinha pirâmides de até 15 metros de altura e que provavelmente foi um importante centro social entre os anos 250 e 1000. Isso é definitivamente um divisor de águas, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas no século XIX. As tecnologias modernas, como as imagens LiDAR, ajudam os arqueólogos a enxergar através das densas copas das florestas. Isso significa que não é preciso correr o risco de se perder na selva tropical, como você fez no início deste vídeo. O LiDAR funciona como uma espécie de raio-x. Ele envia feixes de laser que podem detectar qualquer sinal de ruínas ou construções antigas. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parcock, as imagens de satélite têm sido fundamentais para a descoberta de cidades antigas na América do Sul, no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias fazendo análise em busca de sinais de onde poderiam ter existido cidades há muito tempo. Ela diz que, na maioria das vezes, o que acontece é que as ruínas são cobertas por vegetação, solo ou areia, o que as torna muito difíceis de encontrar. Mas graças a essas ferramentas incríveis, os cientistas também fizeram a enorme descoberta das antigas calçadas maias, que se espalharam pelos antigos territórios desse povo.
Quero dizer, dê uma olhada nessas estradas. Você esperaria ver ruínas como essas em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de vias de 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se deslocar durante a noite. Recentemente, os cientistas descobriram uma rede de caminhos como esses, com cerca de 175 quilômetros de extensão, e eles acreditam que datam de antes das primeiras estradas maias registradas que conhecemos até agora. Essas vias, que às vezes passavam por cima de terrenos pantanosos e podiam ser até elevadas, estão sendo chamadas de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias os usavam para viajar por uma rede de possíveis 964 assentamentos. Eles eram construídos como uma enorme teia de aranha, e pelo que os arqueólogos descobriram, esse massivo sistema de caminhos funcionava para conectar um grande sistema de interações econômicas e sociais entre as cidades dessa civilização. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que remonta a 2000 anos antes de Cristo, era formado por pequenos assentamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia necessárias para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que foram construídas praticamente da mesma forma que os maias fizeram suas pirâmides, com uma mistura de lama e pedra de pedreira. E usando várias camadas de calcário para torná-las brancas. Isso é muito legal, certo? Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram um dos maiores povos pré-colombianos a viver nas Américas. Até agora, os especialistas acreditavam que, em seu auge, ocupavam mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize, e sobreviveu principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil para o cultivo. Assim, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides e praças. E se foram grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, conseguiam prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Se você nunca viu exemplos de cidades maias antigas, esta é Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que tenha sido a capital do antigo estado de conquista maia. Em seu auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. A Acrópole Norte é um dos locais com as obras mais antigas de Tikal, construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como lugar de descanso de reis e chefes. Seus monumentos têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário. Depois, a Chichén Itzá, com uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo até hoje. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35 mil pessoas. O local cobre 10 km² de terra. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que se ergue 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que ele tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, que tem 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Você pode ver que essas pessoas eram muito importantes, não é? É por isso que ninguém consegue realmente entender o que aconteceu com elas. Há uma grande falta de evidências sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua morte? Teria sido uma seca? Uma nova pesquisa, em 2017, trouxe algumas novas descobertas. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o inesperado fim dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começaram a causar a dispersão da população.
No entanto, é difícil identificar as causas exatas. Mas ei, descobertas recentes estão lançando uma grande luz sobre o passado da humanidade. Não apenas sobre o Império Maia, mas também em outras civilizações há muito perdidas da América do Sul. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita usando tecnologia de imagens de satélite e também está chocando os cientistas. Alguns registros próximos ao rio Xingu, também na Amazônia, sugerem que cidades de milhões de pessoas podem ter existido dentro da selva, muito antes da existência da nossa civilização moderna. Se isso não choca você, não sei o que choca. Imagens de satélite também detectaram uma rede de trincheiras que datam dos anos 200 e 1200 na floresta amazônica boliviana. Essas provas sugerem assentamentos que poderiam ter suportado cerca de 60 mil pessoas bem no meio da floresta amazônica. Quando pesquisadores da Universidade da Flórida foram ao local para verificar as informações de satélite, ficaram chocados ao encontrar vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também acharam vestígios de paredes cuidadosamente projetadas, centralizadas em torno de praças muito parecidas com o tipo de construção feita pelos antigos maias. Um arqueólogo português acaba de descobrir vários navios afundados cheios de ouro, incluindo um galeão espanhol com 22 toneladas de ouro e prata. Essa quantidade vale hoje cerca de 2 bilhões de dólares, e esse é o dinheiro de apenas uma embarcação. O arqueólogo Alexandre Monteiro fez essa descoberta quase por acaso. Ele estava estudando alguns documentos quando encontrou informações sobre um navio que desapareceu em 1615 e decidiu que queria encontrá-lo. Depois de muitos anos, Alexandre não achou apenas esse navio específico. Na verdade, ele descobriu 8.620 embarcações naufragadas somente nas águas de Portugal. Desse número, 250 são naufrágios cheios de ouro, uma descoberta que faria qualquer Jack Sparrow tremer em suas botas. A maioria afundou por motivos chatos, como o clima, mas às vezes eles eram destruídos em batalhas, que podiam ou não ser super épicas, e transportavam ouro e outros tesouros do Novo Mundo para a Europa. Então, claro, todos queriam uma parte. Alexandre estuda naufrágios históricos há 30 anos, e por isso já descobriu muitos que afundaram de forma um tanto gloriosa. Em 1816, por exemplo, um navio de um dos homens mais ricos de Portugal submergiu na Austrália com uma quantidade insana de 66 mil moedas de prata. Essa foi a primeira embarcação portuguesa a afundar nas águas da Austrália. A má notícia é que esses antigos navios submersos, repletos de riquezas e histórias épicas, não são tão fáceis de alcançar. Eles estão nas profundezas do oceano e cobertos pela areia. Ainda é possível tentar, mas isso seria roubar parte da história de um país. E você não gostaria de ser essa pessoa, não é mesmo? Naturalmente, Portugal não foi o único país que explorou os mares naquela época. A costa da Europa está repleta de naufrágios históricos cheios de ouro. Na verdade, há cerca de 1 milhão deles debaixo d'água atualmente, e os tesouros abandonados no fundo do mar podem valer cerca de 60 bilhões de dólares. É uma quantia absurda de dinheiro, mas vale mencionar que esses navios afundados cheios de ouro não valem o incômodo. Há muitas histórias de descobertas de tesouros marítimos que se transformaram em processos judiciais insanos e até mesmo em longas penas de prisão. Nossa primeira história começa em 1746, quando uma violenta tempestade derrubou uma embarcação chamada Prince de Conti perto de uma ilha na Bretanha. Ela estava cheia de chá, cerâmica e 100 lingotes de ouro. É claro que os proprietários tentaram salvar o saque, mas se isso não é fácil agora, imagine como era no século XVIII. Demorou mais de 200 anos para que o Prince de Conti fosse achado. Isso finalmente aconteceu em 1975, quando um grupo de franceses o descobriu e decidiu levar praticamente todos os objetos de valor que pôde. Agora, eu disse que essas coisas não valiam a pena por um motivo. Na França, se você encontrar algo que possa ser histórico, deve declarar às autoridades locais em 48 horas. Se não o fizer, você está cometendo algo conhecido como crime. Para ser justo, nossos amigos franceses aqui declararam suas descobertas, mas apenas os canhões corroídos. E o ouro? Bem, eles o venderam, obviamente, porque cada barra vale entre 125 mil e 231 mil dólares. As autoridades francesas levaram quase 50 anos para recuperar o que foi roubado, e não conseguiram tudo de volta. Parte foi comprada por um casal de idosos da Flórida, e o crime é tão grave que eles foram acusados de ligação com lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de bens culturais. Os caçadores ilegais também venderam alguns lingotes de ouro para a coleção do Museu Britânico.
Agora vamos voltar à década de 1850, quando um navio a vapor chamado SS Central America viajou do Panamá para a Califórnia e vice-versa. Isso ocorreu durante a Corrida do Ouro na Califórnia, uma época em que 300 mil pessoas se mudaram para a Califórnia para garimpar o precioso metal. Como a rota de viagem não era fácil, as pessoas precisavam transportar seu tesouro em grandes navios. É aí que entra o nosso amigo SS Central America. Em 1857, ele tinha 578 pessoas a bordo, e cerca de 100 a 150 milhões de dólares do metal afundaram também. Tudo isso explica por que, em 1988, um grupo de investidores de Columbus decidiu financiar um projeto de pesquisa para achar essa embarcação. A pesquisa foi liderada por um homem chamado Tommy Thompson, que estava realmente louco com a ideia de encontrar esse navio afundado cheio de ouro. E levou anos para encontrar a localização exata do SS Central America, especialmente porque ele estava a 2.286 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, e sua recuperação exigia muita tecnologia sofisticada. Um grupo de 161 investidores pagou pela aventura do cara, mas não é preciso dizer que eles não estavam fazendo isso por amor. Foram investidos 12 milhões e meio de dólares nesse projeto, porque a expectativa era ganhar pelo menos 10 vezes mais. Mas como a vida não é só sol e arco-íris, 39 companhias de seguro processaram a equipe de pesquisa assim que o ouro foi recuperado. Na época em que o navio estava em funcionamento, essas empresas seguraram a carga do SS Central America, e quando ela foi finalmente recuperada mais de 100 anos depois, elas queriam ser indenizadas. Para tanto, disseram que não era seu trabalho recuperá-la, mas isso não significa que a abandonaram. Essa conversa maluca não pegou, e 92% do ouro foi entregue à equipe de pesquisa. A trama se complicou quando os investidores foram enganados por ninguém menos que Tommy Thompson, que fugiu com mais de 4 milhões de dólares. Ele também tinha 500 moedas de ouro, mas não disse a ninguém onde elas estavam. Bobagens como essa são a razão pela qual a maioria dos países tem regras para proteger propriedades culturais. E sim, às vezes os naufrágios podem ser uma propriedade cultural. Obviamente, há muitas descobertas de tesouros marítimos que acontecem sem violar nenhuma lei. O SS City of Cairo, por exemplo, era um navio a vapor que submergiu em 1929 com 2.000 caixas de moedas de prata pesando 122 toneladas. Uma empresa chamada Deep Ocean Search recuperou as moedas de uma profundidade de 5.180 metros, ou seja, 1.370 metros mais abaixo que o Titanic. 34 milhões de libras foram para o Tesouro do Reino Unido, e a Deep Ocean Search também recebeu uma parte. A boa notícia aqui é que algumas das moedas podem ser compradas por colecionadores, legalmente. Pagar por um tesouro é provavelmente o mais próximo que se pode chegar de uma descoberta arqueológica subaquática. Sei que tudo o que fiz foi destruir seus sonhos de pirataria, mas embora invadir navios naufragados cheios de ouro possa ser um crime na maioria dos países, ou simplesmente impossível financeiramente para nós, meros mortais, nem toda a esperança está perdida. Há cerca de 771 trilhões em ouro sem dono no fundo do oceano. É como uma mina subaquática, só que o metal está dentro da água. Você sabe como a do oceano é salgada? Bem, o ouro se mistura com os minerais da água, então não é como se você encontrasse uma pepita na praia. Cada litro de água do oceano tem 13 bilionésimos de 1 grama de ouro, e é muito difícil extrair partículas submersas tão pequenas. Mas isso não significa que as pessoas não tenham tentado, e é claro, também houve uma fraude nesse caso. Na década de 1890, um homem alegou ter inventado um dispositivo que sugava o ouro da água do mar. Quando conseguiu dinheiro suficiente, ele fugiu com a grana. Se você realmente quiser obter algum ouro, pode tentar extraí-lo do núcleo da Terra, que tem 1,6 quatrilhão de toneladas dele. Há 16 vezes mais ali do que o que os humanos mineraram em toda a história. Não há nenhuma farsa envolvida aqui, pois ninguém se atreveu a ir até lá ainda. Com os arqueólogos descobrindo navios afundados cheios de ouro por aí, talvez possamos fazer nossas próprias descobertas de tesouros marítimos. Ou, pelo menos, economizar dinheiro suficiente para comprar algumas moedas de prata. Esse malandro tinha o tamanho de um husky e poderia se passar por um, exceto pelo fato de que não tinha pelo e era um predador de topo com dentes caninos extra longos semelhantes a lâminas. Encantador! Conheça o mais antigo animal conhecido como dentes de sabre que já existiu. Ele vagou pela Terra bem antes dos dinossauros. Os cientistas fizeram a descrição dessa criatura com base em seus fósseis encontrados na ilha espanhola de Maiorca, no mar Mediterrâneo. Há cerca de 200 milhões de anos, nenhum de nós existia naquela época. Surgiram os primeiros mamíferos verdadeiros, que viveram ao lado dos dinossauros.
Mas se traçarmos a árvore genealógica dos mamíferos ainda mais para trás, encontraremos um grupo antigo chamado Therapsids. Eles não se pareciam com os mamíferos que temos hoje, mas tinham algumas características importantes que acabariam ajudando a definir os mamíferos. Por exemplo, os Therapsídeos tinham aberturas especiais nas laterais de seus crânios para os músculos da mandíbula, e partes de seus ossos da mandíbula evoluiriam mais tarde para os pequenos ossos do ouvido médio que todos os mamíferos, inclusive você, têm hoje. Portanto, a nova descoberta é do que pode ser o mais antigo fóssil de terapsídeo conhecido. O fóssil, que ainda não tem um nome oficial de espécie, pertence a um grupo chamado Gorgonopsians. Esses animais estão mais intimamente relacionados aos mamíferos do que a qualquer outro animal vivo. Alguns deles eram tão pequenos quanto os gatos e outros eram tão grandes quanto os ursos polares. Os gorgonopsianos tinham algumas características muito parecidas com as dos mamíferos, como diferentes tipos de dentes para diferentes tarefas. Mas, diferentemente dos mamíferos, esses antigos predadores substituíam seus dentes, até mesmo os caninos gigantes semelhantes a sabres, várias vezes durante suas vidas. Isso seria muito útil. Até agora, os fósseis de gorgonopsianos mais antigos que conhecíamos tinham cerca de 265 milhões de anos. Mas esse novo fóssil é ainda mais antigo, datando de 270 a 280 milhões de anos. A descoberta foi super detalhada e completa, incluindo suas presas afiadas semelhantes a facas, partes da mandíbula, pedaços da coluna vertebral, costelas, ossos da cauda e dos dedos dos pés, além da maior parte de uma das pernas traseiras. Apesar de o crânio da criatura não estar completo, os cientistas acreditam que ele tinha cerca de 18 centímetros de comprimento, e o animal em si teria o tamanho aproximado de um cachorro médio grande, pesando entre 30 e 40 quilos. Mas fora isso, ele não se parecia muito com um cachorro. Embora tivesse algumas características semelhantes às do lagarto, chamá-lo de cão-lagarto é totalmente errado. Mamíferos e répteis compartilham um ancestral super antigo de cerca de 320 milhões de anos atrás, mas seus caminhos evolutivos se separaram há muito tempo. Quando a criatura recém-descoberta estava viva, a ilha de Maiorca ficava bem no meio do gigantesco supercontinente Pangaea. Naquela época, essa área passava por estações muito úmidas e muito secas. Os cientistas sempre se perguntaram se os principais momentos da história dos mamíferos aconteceram em lugares tropicais como esse, mas não tínhamos os fósseis certos para provar isso. Agora, com a descoberta do mais antigo gorgonopsiano conhecido em Maiorca, as peças que faltavam no quebra-cabeça estão se juntando. Parece que algumas etapas importantes na evolução dos mamíferos podem ter ocorrido em ambientes de baixa latitude que ainda não foram muito explorados. A chamada lacuna no registro fóssil pode ser apenas porque os paleontólogos não estavam procurando nos lugares certos. Nosso herói do dia não era o único cara legal que agitava o planeta antes da chegada dos dinossauros. Há mais de 500 milhões de anos, os predadores mais estranhos que já existiram dominavam os oceanos. O nome é um pouco complicado de pronunciar, por isso não vou pronunciar. Ok. É Anomalocaris, mas significa literalmente camarão incomum. Essa criatura não se parecia em nada com qualquer coisa viva hoje. Os cientistas acreditam que ela foi o primeiro predador de ponta verdadeiro, a orca de sua época. O Anomalocaris era enorme para sua época, pois crescia até 91 centímetros, desde seus braços afiados até as pontas das barbatanas da cauda. Por um tempo, todos pensaram que os trilobitas eram sua refeição preferida, mas novas pesquisas mostram que ele não era forte o suficiente para abrir a armadura dos trilobitas. Portanto, em vez disso, era um caçador ágil e veloz, com uma visão impressionante, e abocanhava animais de corpo mole que passavam em águas abertas. Outra criatura muito legal dos tempos pré-dinossauros é um peixe que podia andar sobre a terra. Esse é um truque muito legal. O Tiktaalik vivia em rios pantanosos que se pareciam muito com a atual floresta amazônica. Podia crescer até 2,7 metros de comprimento e encontrava suas presas em rios e enseadas, como um crocodilo de água doce dos dias atuais. Ele tinha um pescoço flexível e até mesmo algumas versões primitivas de pulmões, e graças a eles, podia sobreviver tanto na água quanto fora dela. O motivo pelo qual peixes como o Tiktaalik começaram a se mover em direção à Terra há cerca de 395 milhões de anos ainda é um pouco misterioso. Por volta dessa época, o antigo supercontinente chamado Gondwana estava se aproximando da Terra que se tornaria a América do Norte. Esse movimento lento criou muitos habitats rasos e pantanosos, que eram lugares perfeitos para animais como os crocodilos se desenvolverem. Além disso, essas áreas ficavam próximas à linha do Equador, portanto eram quentes e tropicais. Mas não havia muito alimento esperando por eles em terra. Então, talvez tenham se mudado para lá por motivos de segurança. Havia menos predadores e melhores locais para botar ovos do que na água.
As criaturas se adaptaram primeiro a viver em águas abertas, depois em águas rasas, depois em pântanos e margens de rios, e somente após uma longa e lenta transição, elas finalmente se adaptaram totalmente à Terra. Agora, aqui está um milípede do tamanho de um carro pequeno e pesando tanto quanto um carro grande. Essa beleza viveu há mais de 300 milhões de anos no que hoje é a Inglaterra. Naquela época, durante o período carbonífero, a atmosfera da Terra tinha muito mais oxigênio, mais de 26% em comparação com os 21% atuais. Os cientistas costumavam pensar que os altos níveis de oxigênio eram a única razão pela qual essas criaturas podiam ficar tão grandes, mas então encontraram um novo fóssil de uma época em que o oxigênio não era muito maior do que hoje. Eles o descobriram por mero acaso, quando uma rocha se dividiu na medida certa e revelou um dos maiores e mais completos espécimes de milípedes gigantes já encontrados. Esse animal poderia ter vivido não apenas em áreas pantanosas, mas também em florestas abertas repletas de sementes saborosas, nozes e talvez até pequenos animais. Há uma chance de que esse animal não fosse um rastejante lento que mastigava plantas, mas um predador que abocanhava tudo o que encontrava. Depois de dominar a Terra por cerca de 45 milhões de anos, os milípedes gigantes acabaram desaparecendo. Provavelmente os répteis os expulsaram, abrindo caminho para a era dos dinossauros. Caso você já tenha se perguntado o que aconteceria se você cruzasse um urso polar com um gato dente de sabre, aqui está a resposta. Esse tipo dominou os ecossistemas do sul depois de migrar 11.265 quilômetros através do supercontinente Pangeia, há cerca de 252 milhões de anos. Tinha pele dura como a de um rinoceronte e caninos enormes, perfeitos para arrancar grandes pedaços de carne, além de ser um excelente corredor. Quando chegou ao seu novo lar, no que hoje é a África do Sul, ele substituiu um grupo inteiro de predadores locais. Mas sua glória não durou muito tempo, pois perto do final do período Permiano, erupções vulcânicas maciças fizeram com que os padrões climáticos mudassem, eliminando cerca de 90% de todas as espécies. E como os predadores de topo são geralmente grandes, de crescimento lento e não muito comuns, eles geralmente desaparecem entre os primeiros quando ocorrem eventos de extinção em massa. E foi assim que o nosso homem aqui foi extinto. Nossa última criatura do dia foi uma libélula que viveu há cerca de 300 milhões de anos e tinha uma envergadura de mais de 60 centímetros, 6 pernas longas e espinhosas e olhos enormes e esbugalhados. Meganeura. Esse gigante de 4 asas é provavelmente o maior inseto voador que já existiu e supera facilmente as libélulas atuais, que são seus parentes distantes. Como as libélulas modernas, a Meganeura gostava de ficar em áreas abertas perto de lagoas e riachos de baixa velocidade. Mas, diferentemente das libélulas atuais, ela não estava apenas capturando pequenos insetos. Essa beleza era provavelmente o principal predador nesses espaços abertos. Ela usava os espinhos em suas pernas como uma armadilha voadora para capturar presas no ar, incluindo outros insetos voadores, pequenos anfíbios e até mesmo criaturas semelhantes a lagartos. Os cientistas encontraram os primeiros fósseis de Meganeura em 1880, em rochas ricas em carvão na França. Os fósseis estavam incrivelmente bem preservados e mostravam os padrões detalhados de veias em suas asas. Os cientistas acreditam que o Meganeura cresceu tanto porque não tinha muita concorrência de vertebrados. E o ar naquela época, durante o período carbonífero, tinha muito mais oxigênio do que hoje. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006,
Uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições, então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2.000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Ötzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico.
Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido. É um dia perfeito de verão. Você está relaxando na praia, mergulhando os dedos dos pés na água fresca, quando de repente, BAM! Um pesadelo aquático de 17 metros surge das ondas. Ele tem o tamanho de 2 ônibus londrinos de 2 andares, ostenta cerca de 60 dentes afiados, incluindo mordedores extras no céu da boca. Por que não? Essa fera aquática também não é exigente quanto à dieta. Tubarões? Tartarugas? Outros monstros marinhos? Sim, todos eles fazem parte do cardápio. Conheça o Mosasauro, um grupo de répteis marinhos que dominou os oceanos há milhões de anos. Se você já assistiu ao filme Jurassic World, os reconhecerá como os protagonistas daquele momento épico em que uma criatura enorme salta da água para abocanhar um grande tubarão branco como se fosse sushi. Esse é o Mosasauro e é tão aterrorizante quanto parece. Recentemente, os cientistas encontraram um fóssil de um desses monstros marinhos em um dos lugares mais famosos do mundo, o Mississippi. Sim, Mississippi, a terra das magnólias e do bagre catfish. Acontece que ele também é o lar de antigos dragões marinhos. Essa descoberta foi um feliz acidente. Uma equipe de geólogos estava mapeando o terreno no centro-leste do Mississippi quando notou algo estranho saindo do solo. Não se tratava de uma rocha ou concha, era uma vértebra. E uma vértebra enorme. De fato, era tão grande que mal cabia na mão do cientista que a encontrou. O fóssil provavelmente pertencia à maior espécie conhecida de mosasauro, o Mosasaurus hoffmanni. Agora, o maior mosasauro já encontrado atingiu a impressionante marca de 17 metros de comprimento. Esse novo espécime atingiu sólidos 9 metros pelo menos. E, embora possa não quebrar o recorde mundial, ele certamente leva a coroa de maior mosasauro já descoberto no Mississippi. Fato interessante, isso ainda é mais longo do que um trailer comum e com um consumo de combustível muito pior. Para ser justo, o Museu de Ciências Naturais do Mississippi já tinha alguns fósseis de mosasauro em sua coleção, mas esse recém-chegado pode roubar os holofotes. E esse não é um incidente isolado. Em 2015, paleontólogos desenterraram o crânio de um mosasauro de 6 metros de comprimento em Dakota do Norte. Anos depois, um caçador de fósseis particular, sim, isso existe, encontrou um mosasauro igualmente enorme no Texas. Bem, pelo menos a mandíbula de um.
Esses monstros marinhos, também conhecidos como dragões marinhos, aliás, têm na verdade uma das histórias de origem mais loucas da paleontologia. O primeiro crânio foi encontrado em 1764 em uma pedreira de giz na Holanda, e na época os cientistas pensaram que se tratava de uma baleia. Depois veio um segundo crânio, que era tão impressionante que os revolucionários franceses literalmente o saquearam durante um cerco em 1794. Diz a lenda que ele foi trocado por 600 garrafas de vinho, o que não me parece uma troca justa. Na verdade, esse fóssil ajudou a criar o conceito de extinção e deixou os paleontólogos entusiasmados por séculos. Desde então, fósseis de mosassauros têm aparecido em todo o mundo como antigas celebridades escamosas deixando sua marca. Do sertão do Mississippi aos desertos do Marrocos, de Nova Jersey à Bélgica, os cientistas descobriram de tudo, de dentes a crânios completos, às vezes até mesmo colocando-os em gavetas de museus por séculos. Então, o que exatamente eram esses terríveis titãs das profundezas? Bem, digamos que se os oceanos antigos tivessem um prêmio de mais propenso a comer tudo que estivesse à vista, o mosassauro seria o vencedor. Imagine um torpedo gigantesco e escamoso com uma boca cheia de cerca de 60 dentes afiados, incluindo alguns que cresciam no céu da boca como um exagero dentário. Ele tinha uma cauda longa e musculosa para a propulsão e 4 membros semelhantes a pás que funcionavam como remos turbinados, permitindo que ele navegasse em mares quentes e rasos como uma lancha reptiliana. Os cientistas acreditam que eles eram parentes próximos dos lagartos monitores e das cobras modernas, o que, honestamente, torna esses dois animais muito mais assustadores. Alguns mosassauros podem até ter se adaptado para sentir vibrações na água, o que lhes permitia detectar movimentos à distância, de forma semelhante ao que os tubarões fazem hoje com a eletrorecepção. Seus olhos também eram bem desenvolvidos, o que lhes proporcionava uma visão nítida das profundezas escuras do oceano, uma vantagem fundamental ao caçar presas rápidas ou esquivas. Mas o que realmente faz com que os mosassauros sejam um motivo de pesadelos pré-históricos é sua atitude. Eles eram predadores de primeira linha e sabiam disso. Esses monstros marinhos não eram exigentes. Peixes, tartarugas, pássaros, tubarões, outros mosassauros, basicamente qualquer coisa que se movesse era o jantar. Os conteúdos estomacais fossilizados de mosassauros provam que eles praticavam o jantar em família da maneira mais metálica possível. Se eles existissem hoje, seu dia na praia seria muito mais emocionante e provavelmente mais curto. Esses animais eram tão intensos que dominavam o mundo inteiro. É seguro dizer que os mosassauros eram os governantes indiscutíveis dos oceanos do final do Cretáceo. E assim como as orcas ou os grandes tubarões brancos de hoje, eles provavelmente usavam táticas de emboscada, esgueirando-se sobre a presa por baixo antes de atacar com força explosiva. Marcas de mordidas encontradas nos ossos fossilizados de tartarugas e até mesmo de outros mosassauros sugerem intensas batalhas subaquáticas dignas de um filme de sucesso de bilheteria. Mas como um deles foi parar no Mississippi, dentre todos os lugares? Bem, volte no tempo cerca de 80 milhões de anos e você encontrará parte da América do Norte debaixo d'água. Um mar vasto e raso, conhecido como Mar Interior Ocidental, dividia o continente em dois, indo do Golfo do México até o Oceano Ártico. Ele era quente, repleto de vida, e sim, cheio de monstros marinhos. Essa via marítima pré-histórica era um país das maravilhas aquático. Imagine plesiosauros de pescoço comprido deslizando pela água, pássaros dentados mergulhando em busca de peixes e ostras do tamanho de pneus de carro agarradas a estruturas semelhantes a recifes. Até mesmo peixes gigantes, como esse cara esquisito aqui, o chamavam de lar. Esse antigo mar interior se estendia por mais de 1000 quilômetros de largura em alguns lugares, mas não tinha mais do que algumas centenas de metros de profundidade, o que o tornava o território ideal para predadores como os mosassauros prosperarem. A pouca profundidade também significava que suas presas tinham poucos lugares para se esconder, transformando o mar em um buffet pré-histórico. Mas o mar interior ocidental não era um local permanente. Com a elevação das montanhas rochosas, o canal marítimo desapareceu lentamente. Ao longo de milhões de anos, ele se transformou de um oceano raso em pântanos e depois em terra firme. Hoje, o que antes era um oceano, agora é o meio-oeste, com campos de milho, vacas e a ocasional vértebra de mosassauro escondida na terra. Bem, esse não foi exatamente o fim dos mosassauros. Infelizmente, nem mesmo esses monstros conseguiram vencer a extinção.
Esses enormes animais marinhos encontraram seu túmulo aquático há cerca de 66 milhões de anos, quando a Terra recebeu um visitante indesejado, um asteroide de 16 quilômetros de largura. Quando essa rocha espacial colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México, desencadeou uma destruição em escala planetária. O impacto provocou enormes tsunamis, incendiou florestas e lançou tantos detritos na atmosfera que a luz do Sol ficou bloqueada por meses, talvez até anos. Esse inverno de impacto levou a Terra a um congelamento profundo. Sem a luz do Sol, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese e a cadeia alimentar entrou em colapso como um castelo de cartas. Na Terra, os comedores de plantas morreram de fome e predadores como o Tiranossauro Rex logo seguiram. Cerca de 75% de todas as espécies da Terra desapareceram. Mas não pense que os oceanos foram um refúgio seguro. Os mares foram atingidos com a mesma intensidade, se não pior. Primeiro veio o mega tsunami que devastou a vida marinha ao longo das costas. Depois chegou o verdadeiro vilão. Sem a luz do sol, o fitoplâncton, aquelas plantas minúsculas e microscópicas que servem de base para a cadeia alimentar marinha, pereceu. Com ele se foram o zooplâncton, os peixes pequenos e os filtradores. E quando o buffet secou, os grandes predadores, como os mosassauros, ficaram famintos. Sem comida, sem futuro. Com a queda das temperaturas e a acidificação do oceano, até mesmo o maior predador do oceano não conseguiu sobreviver. Os mosassauros, juntamente com os plesiosauros e os amonitas, foram exterminados em um piscar de olhos geológico. Assim terminou o reinado dos monstros marinhos. A boa notícia é que agora você pode nadar em paz, sabendo que nenhum dragão marinho virá até você. Quero dizer, é uma pena que eles tenham sido extintos, mas sejamos honestos, os dias de praia são muito mais relaxantes sem lagartos de 17 metros de altura invadindo a festa.